Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para falar sobre o tema de habilidades sociais. Ele é psicólogo clínico há mais de uma década, mestre em psicologia e saúde com ênfase em sexualidade, especialista em terapias cognitivos comportamentais e um entusiasta na análise de habilidades sociais. Vamos nessa e porque não é assim que acaba, com vocês, Léo. Léo, muito bem-vindo. Obrigado, Will. É um prazer te ter aqui. E eu acho que, assim como o convidado anterior, eu acho que eu queria te honrar, porque hoje eu sigo a psicologia cognitivo-comportamental devido à forma com que tu explicou nas aulas, devido à forma da tua didática em sala de aula. Tu foi meu professor em psicologia experimental, em psicologia cognitivo-comportamental. E se hoje eu atuo nessa modalidade da psicologia, tenha certeza que foi pela tua influência. Talvez você não saiba disso, mas foi sim a tua influência na minha vida. Fico muito feliz de poder falar desse assunto, de falar de muitos assuntos. A prática clínica ela tem o potencial de ser um tanto solitária, né? Ela é bem gratificante de várias formas, mas essa integração também é bem recompensadora, assim, de várias formas. Na sala de aula é muito agradável ver o aluno retribuindo e se envolvendo, se engajando, né? Dá uma satisfação, um orgulho ver alunos muito promissores como tu aqui agora indo já longe e o céu é o limite, né? Adoro esse assunto, né? Tô curioso para saber até onde que a gente vai explorar ele, mas ele é um assunto potencialmente ilimitado, assim, de como a gente é enquanto espécie muito gregária, de estar sempre nesse processo de querer pertencer. Eu acho curioso que quando a gente estuda as várias manifestações do comportamento humano, é comum as explicações sempre irem para as nossas ancestrais lá dos homens das cavernas, né? Então, se tu pensar que o ser humano ele não é o mais rápido, nem o mais forte, ou melhor escalador, ou melhor nadador, ele não voa, mas o que ele fez ele acabar dominando o planeta Terra era o trabalho em equipe. E para isso tu tinha que pertencer à tribo, tu tinha que fazer a tua parte e estar em comunhão com os demais. Logo, a ideia de tu ser exilado, de tu ser o membro do clã que por algum motivo vai ser rejeitado e não vai poder participar, daí tu vai ficar lá no meio da selva sozinho e tu não vai sobreviver. Então, na raiz das pessoas que têm uma ansiedade social, que têm uma vontade de pertencer, mas que não estão, de alguma forma, se percebendo como aceitas, tem essa coisa de o medo de ficar de fora e não sobreviver, e não estar pertencendo. Então, é natural que todo mundo se importe com isso, desde os adolescentes de uma forma talvez um pouco mais dramática, mais cômica e tal, etc. Mas todas as idades, isso é demanda, isso é pauta. E é o que a gente mais ouve no consultório, assim, as pessoas querendo se conectar. Tu falou um negócio que eu lembrei, que uma vez eu vi que a pior tortura que existia era tu ser rejeitado, né? Alguém te tratar com silêncio, tu ser excluído de alguma coisa. Tanto é que nas prisões, que já é uma forma de punição tu ter o cárcere privado, né? Tu deixar as pessoas sem estarem livres para interagir com a sociedade, dentro da prisão, se tu quiser fazer uma punição ainda mais para o detento, o que temos? A solitária. Então a solitária é a forma mais cruel que o ser humano fica lá sofrendo com a ausência e com os pensamentos à flor da pele, né? Os pensamentos podem ir longe e se torturando. E qual o impacto que isso pode causar nas pessoas? Assim? Porque, por exemplo, eu já tive relacionamentos que eu tentei conversar com a pessoa, resolver algum problema, até de falar assim, temos um problema aqui, gostaria de conversar contigo hoje, se não for legal nesse horário, que seja mais tarde, mas que a gente precisa resolver isso hoje. E aí muitas vezes eu era tratado com silêncio, né, sendo ignorado ou sendo menosprezado, tipo assim, sentia que eu tava falando pras paredes, né, a pessoa ali scroll nas redes sociais e eu, tipo, nada, né. Naquela época eu não via que aquilo era abusivo, mesmo eu estudando o assunto, né. E eu fico pensando, cara, e as pessoas que são leigas, que não entendem isso e que ficam dependentes emocionais das pessoas? Quais os impactos que a gente pode ter na mente humana com isso? De forma geral, na prática clínica,
é do interesse do terapeuta capacitar o paciente para que ele tenha as ferramentas para lidar com tudo na vida, com os obstáculos, etc. A ideia é justamente não torná-lo dependente da terapia para que a terapia seja condição para ele conseguir viver, para ele ter qualidade de vida. Então, dentre as várias capacitações que estão sendo feitas, uma que é do interesse é justamente que ele se abra com outras pessoas além do terapeuta. Tudo bem que se no início só tem vou eu mesmo, mas eventualmente a gente quer que ele amplie isso. Que ele amplie isso para que ele tenha diversidade, para que ele possa contar com pessoas diferentes e também não sobrecarregar uma pessoa, porque isso é uma coisa que a gente vê tanto em terapia de casal ou na psicologia sistêmica, a ideia de que se uma pessoa só tem outra pessoa, né, presumindo um casal monogâmico, é muita responsabilidade para outra pessoa. Tu só ter eu. Né? Eu preciso que tu vá jogar bola com teus amigos e me deixe em paz uma noite. Eu preciso que tu tenha tua família. Eu preciso que quando a gente brigue, tu tenha com quem estar e que eu não preciso ficar preocupado com o que tu vai fazer ou que comece a gerar até aqueles receios que tu ensinou antes sobre eu só tenho tu, sem ti eu não sei como viver. Isso é muito peso para outra pessoa e é muito ruim para ti mesmo. Então a gente precisa ter com quem se conectar. Tem uma outra expressão que eu gosto, que é a ideia de que é necessário uma vila para criar uma criança, né? São muitas influências. É bacana que uma criança possa ter tios, professores, primos, várias influências de vários lados para construir uma concepção de indivíduo, uma personalidade, gostos, que não vão ser só os pais que estão ali introjetando e moldando aquele novo ser humano. Então, é fundamental. E quando a gente vê estudos de condições bem precárias de qualidade de vida e de saúde mental, pessoas muito isoladas, com ideação suicida, o principal sintoma mais preocupante que a gente nota é a desesperança e estar solitário, né? Estar isolado tende a ser uma bandeira vermelha bem preocupante, assim, de não ter com quem se conectar, ainda mais na época que a gente está gravando aqui, que é final de ano. É uma época tradicional para as pessoas adoecerem e passarem mal, porque é quando tu constata com quem que eu posso me conectar, com quem que eu conto, quem que tem na minha rede aí de apoio, e se não perceber tendo uma rede, pode adoecer, pode ficar bem mal. Entendi. E dentro disso, assim, pra gente entender, o que seriam habilidades sociais? Ótima pergunta, ninguém sabe. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que descrever uma pessoa socialmente hábil é uma tarefa árdua. Tu vai ler múltiplos autores e eles vão descrever de formas distintas, não tem um consenso sobre isso. Algumas coisas dá para tentar tirar a partir disso, assim. Uma delas é que uma interação entre duas pessoas que é positiva, que dá certo, que é considerada um sucesso social, é uma interação que, de alguma forma, ou aproxima essas pessoas ou resolve um conflito de forma relativamente duradoura. O que eu quero dizer com relativamente? É porque se eu tiver um vizinho que fica me enchendo o saco pra gente fazer um programa que eu não tô afim de fazer e eu só dizer assim, não, hoje eu não posso, eu resolvo o problema de hoje. Mas e amanhã quando ele me convidar de novo pra aquele churrasco, pra aquele evento, e daí eu vou dizer o quê? Eu vou matar um parente, vou dizer, morreu minha avó, daí no dia seguinte tu vai matar o papagaio, daí o que tu vai fazer, né? Vai chegar um momento que tu não tem mais desculpa. Então, só criar desculpas não é socialmente hábil. Então, também tem essa questão de questões duradouras. Mas uma boa forma de problematizar, agora já estou desfazendo o que eu falei antes, problematizar habilidades sociais é que depende muito de contexto. Porque o que é uma habilidade social interessante para um professor, para um palestrante, pode ser bacana naquele contexto, mas daí se tu troca ele para uma rede de amigos, um lugar super informal, ele é o chato. Vai ser o chatão. Ele é um chato dando aula, O parecendo nerd, né? arrogante, que ele tá ensinando as outras pessoas a viverem e ninguém botou ele naquela posição de autoridade. Então, uma pessoa socialmente hábil, ela vai também ter esse desafio de ler a sala, de entender o que é esperado naquele momento, daquele papel naquele lugar. E quais seriam, assim, as
Se a gente pudesse definir umas principais habilidades que uma pessoa deve desenvolver, tem alguma habilidade? Tipo assim, pelo que tu me falou aí, uma parece que eu entendi a habilidade de saber dizer não. Né? Ótimo. Sim, tá. Então, essa é bem interessante, bem importante. Saber dizer não. Muitas pessoas têm muita dificuldade, né? Eu tenho diversos pacientes que eu tenho que lidar com isso porque eles não sabem dizer não. Eles dizem sim pra tudo, muitas vezes na questão ali de pensar como que o outro vai me ver. Ah, mas se eu falar não, vai ficar chato. Que nem tu falou, né? Se eu falar que eu não quero ir em tal lugar que a pessoa me convidou, mas se eu falar não, vai ficar chato, vai ficar desconfortável, não quero desagradar. Muita gente tem essa dificuldade de dizer não. Ou dizer não pro chefe, muitas vezes, né? Tá sobrecarregado de trabalho, tá ali atulhado de coisa, aí botam mais uma função, porque sabe que a pessoa trabalha e vai resolver, e botam mais uma, e a pessoa não consegue dizer não. Tem a questão de não saber lidar com a frustração do outro. E talvez essas pessoas que a gente está descrevendo, elas tenham uma predisposição de serem mais empáticas, de estarem muito atentas a como é que o outro está lidando com esse desconforto que, de certa forma, eu gerei ao recusá-lo. Mas também tem uma questão cultural, né? Uma frase comum que eu ouço é: nossa, é muito altruísta, ela é uma santa. A ideia de deusificar, de trazer até para a religião, assim, muito altruísta. Vou te contar um caso. Uma senhora, ela tinha netos e como ela tinha bastante tempo livre, ela se voluntariava para cuidar dos netos porque o filho dela trabalhava. E ela gostava da ideia de ter essa relevância. Ela ouvia: nossa, tu é uma santa, o que eu seria sem ti? Ela é maravilhosa, todo mundo elogiava e ela gostava da sensação, porque, né, todo mundo gosta de ganhar um biscoito. Mas aí, curiosamente, ela tinha um evento, um reencontro do colégio, pessoas que ela não via há muitos anos, e ela estava muito empolgada para aquele momento. E, felizmente, ela estava fazendo terapia e comentou sobre esse evento, e ela e a terapeuta dela discutiram a situação e meio que conseguiram antecipar características que o filho dela já indicava que ele faria uma chantagem emocional. E dito e feito, quando ela anunciou: filho, dia tal, não vou poder cuidar das crianças, ele fez um drama. Falou: ah, como assim? Aí tu me quebra as pernas? Como é que eu vou ficar sem ti? Achei que eu podia contar contigo. E se ela não tivesse em terapia, ela teria comprado tudo aquilo e ficado muito mal. Mas ela disse: ah, seu mal agradecido, vai te catar, né? Tipo assim, tu aguenta um dia sem mim, tu vai se virar, tu também pode se preocupar comigo. Porque isso é uma parte sacana, assim, né? Da pessoa que tá dizendo não. E aí? E tu que tá me empurrando isso, tu tá levando em consideração as minhas necessidades? E toda vez que uma pessoa, digamos que metaforicamente, pisam no pé dela e ela não manifesta uma consequência para isso, ela não diz: ei, isso não tá legal, o efeito é que ela vai criar um certo rancor pela pessoa que tá machucando, mas também dela com ela mesma. Ela fica com raiva dela mesma por estar autorizando aquilo, tá reforçando a ideia de que eu não tenho valor. Então, dentre as coisas que a gente vai trabalhar em terapia para isso é autoestima. De tu reconhecer que tu tem valor e o teu valor, inclusive, está associado ao teu tempo. Teu tempo é precioso. Outro relato comum associado a isso são pessoas que são workaholics, que trabalham um monte, que aceita ficar até as 8 da noite, apesar de que o horário diz até as 6, que vão responder o WhatsApp 10 da noite, que vão trabalhar fim de semana. E às vezes a gente percebe relatos de que se as pessoas têm um filho, nasce um bebezinho, aí a prioridade vai toda pro filho. E assim, não, se eu tenho que buscar meu filho na creche às 6, azar desse e-mail que acabou. Ele fica pra amanhã de manhã, não é urgente, não é vida ou morte. Eu sei que esse trabalho não é importante e tem uma criaturinha lá que depende de mim. Mas eu torço que as pessoas possam fazer isso por elas mesmas, mesmo sem ter um bebê, sem ter um outro que requer mais, assim, porque nós também somos importantes. E se tu tem a tua academia que tu quer fazer tal hora, isso é importante, ou o teu hobby, ou seja lá o que for, ou até descansar, ou fazer nada. Fazer nada também é justo, né? Então, mas é difícil. Eu tenho alguns colaboradores assim que quando eu olho assim, putz, já tá aí, não precisa vir. Mesmo eu dizendo que não precisa vir, a pessoa tá lá dizendo: não, mas tem isso, tem aquilo para resolver. Eu digo: não, vai para casa, vai descansar, sempre reforçando isso. E o que tu diz às vezes, né? Às vezes as pessoas... Agora que tu falou, eu lembrei de uma coisa que uma vez eu li, eu não lembro se foi um filósofo que eu vi, né, na internet,
mas que tem duas formas de descansar, né? Ou a gente descansa o corpo ou descansa a mente, né? Sei lá, domingo tô de folga, vou ficar em casa deitado o dia todo sem fazer nada, né? Vou olhar um filme, alguma coisa. Poxa, eu tô descansando o corpo, né? Aí chega na segunda-feira, a pessoa tá extremamente exausta, cansada, parece que um caminhão passou por cima, né? Por quê? Ela só descansou o corpo, ela não descansou a mente. Ela não foi jogar um vôlei, né? Ela não foi andar de bicicleta, pedalar, ler um livro, conversar com os amigos, né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso hoje no dia a dia. Eu acho que é por isso é tão importante esse momento que a gente tem aqui de trazer informação para as pessoas, para munir elas de conhecimento e de ferramentas para que elas possam, tipo, sabe, dar um clique na cabeça de, opa, peraí, eu preciso mudar. E quando acontecer esse clique, assim, como que quem nos ouve, nos vê, como que ela consegue perceber os primeiros passos e assim, putz, isso aí que o Léo tá falando, eu preciso começar a trabalhar em mim. Como que ela pode dar o primeiro passo para começar a melhorar as habilidades sociais dela? Boa pergunta. Gostei que tu usou a expressão passo, porque tem um elemento comportamental que é fundamental aí, né? Tem pessoas que são muito inteligentes e nesses casos até a inteligência excessiva delas vira até um problema, assim, porque elas estão no overthinking, no pensando sobre o pensar, imaginando todas as consequências possíveis e querendo um script exatamente de como proceder, né? Se tu falar para uma pessoa que tem uma ansiedade social e ela tá imaginando que ela vai ir num evento, ela pode tentar antecipar os primeiros 100 passos. O que seria uma habilidade social, para quem não conhece? Vamos imaginar que eu tô indo num evento e eu pretendo nesse evento conversar com pessoas e engajar em conversas aleatórias de dia a dia, etc. Mas essa pessoa que tem essa ansiedade social, ela vai tentar antecipar assim, tá, eu vou chegar lá e eu vou estar vestindo tal roupa e eu vou, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou até o bar e vou pedir um drink, daí eu vou até a mesa, ou eu vou até a mesa direto, ou eu tenho que ir no banheiro lavar as mãos primeiro, e se a pessoa me perguntar isso, o que eu respondo? E ela começa a imaginar uma lista exaustiva de coisas. Enquanto que outras pessoas que não têm essa ansiedade social, que conseguem de maneira mais leviana chegar lá, o que elas vão fazer? Improvisar. Não sei o que tu vai fazer. Vou chegar lá e vou ver. O que der vontade. Se der vontade de pedir um drink, eu vou. Se der vontade de falar com tal pessoa, eu vou. Inclusive, agora saindo da esfera não só da ansiedade social e das habilidades sociais, mas para todas as manifestações de ansiedade, muito do pensamento ansioso está ligado à ideia do e se e tentar prever o futuro e de uma forma catastrófica. Mas grande parte do que temos no nosso arsenal, assim, vamos chamar de um antídoto para tanta ansiedade, não é ter uma resposta para tudo e estar em controle de tudo, mas reconhecer a nossa capacidade de adaptação. A minha adaptabilidade, ela me permite operar para qualquer lado, e se eu for justo comigo mesmo e olhar para o meu passado, eu vou encontrar várias vitórias. Qualquer pessoa que está nos escutando aqui consegue lembrar de momentos em que tu não estava preparado, tu não sabia que aquilo ia acontecer, mas mesmo assim tu teve resultados relativamente satisfatórios. Ou seja, deu pro gasto. Tudo bem, tu pode não ter arrasado, mas deu pro gasto. Fui dar uma aula de um conteúdo que eu nem sabia tão bem, mas dei pro gasto. Apresentei um trabalho na faculdade que eu nem sabia tão bem, mas me virei. Fui falar com uma pessoa que eu não sabia nada sobre aquela pessoa, mas a gente achou um jeito de ter um assunto. Me virei. Então, o se virar ajuda nisso. E aí talvez os procrastinadores que costumam ser meio perfeccionistas talvez sofram um pouco disso. Porque costumo associar essas duas coisas, né? A procrastinação vem junto com o perfeccionismo de se for para fazer, tem que fazer muito bem feito. Fazer muito bem feito dá muito trabalho, requer muito preparo. Então eu vou ficar postergando e não vou fazer nunca. Então tu disse, qual que é o primeiro passo? Fazer. Criar repertório de... eu vou, de alguma forma, me meter naquilo, né? Tu tem que experienciar momentos para justamente perceber que não é o fim do mundo. Só que o curioso é que quando a gente pratica evitação, que é a ideia de fugir dos meus problemas, quando eu evito de início, o que eu vou colher no curto prazo? Alívio. Então, tô nervoso para fazer a minha prova da autoescola, vou fingir que eu tô doente. Resolvi aquele problema. Mas
no médio e longo prazo, o alívio vai se tornando um reforço de uma crença de incapacidade. Eu tô reforçando que eu não consigo, tô reforçando que eu não consigo ver outras pessoas, não consigo sustentar uma conversa, não consigo ir para um date, não consigo. Quando a gente pratica exposição, é o contrário. No início eu vou sentir um medo e um desconforto, porque eu tô aqui, tô me expondo, é a primeira vez que eu faço isso, né? Qualquer situação nova gera isso, mas até no início ali da exposição a gente já sente um gostinho do tipo, até que eu sobrevivi, não foi tão ruim assim. E no médio e longo prazo, reforçar crenças de capacidade de, nossa, quando vou pra cima, eu dou um jeito. Mas isso requer que eu dê a cara a tapa, que eu me bote em circunstâncias que eu possa vir a colher os frutos, que eu possa vir a ver os resultados. E também tem uma questão de duração. Acho que se eu fizer uma metáfora, uma analogia, vai ficar bem claro, assim. Estamos de metáforas. Imagina uma pessoa que entra numa piscina fria. Tá. Desconforto. A água está gelada. O que essa pessoa vai fazer a seguir? Bom, se ela sair imediatamente, ela vai estar ainda tremendo de frio. E se ela resolver entrar de novo dali a X tempo, vai passar frio de novo. O que seria mais interessante, já que a gente está fazendo essa metáfora? Entra na água e tolera esse frio inicial até te acostumar. E daqui a pouco, tu tá bem tranquilo ali dentro. Torna-se agradável. Então, é uma tortura contigo mesmo tu sair imediatamente. É uma má ideia tu sair imediatamente. Se tu perguntar para uma pessoa que tem dificuldade com interações sociais, qual foi a última vez que ela teve uma interação bem sucedida, que ela se deu bem com pessoas, que ela se conectou e a conversa fluiu ali, essa conversa em geral ela é longa. Foi uma conversa que a pessoa teve de 2 horas que ela ficou lá e ela tolerou essa primeira meia hora em que ela estava muito nervosa até deixar de estar com frio, até aquecer e daqui a pouco... Isso que tu tá falando, uma vez eu li num livro que se chamava A Teoria dos 5 Minutos. Né? Quando tu for fazer alguma coisa, não quero fazer tal coisa, não quero estudar. Tem um monte de coisa lá, daí tu vai dar uma procrastinada. E aí, tipo, no livro diz assim, só vai lá, mesmo não querendo, e começa. Faz por 5 minutos. Sim, né? Qualquer coisa é tolerável por 5 minutos, né? Uma aula chata, tu aguenta por 5 minutos uma aula. Um banho, qualquer atividade física, né? 5 minutos, 5 minutos. E aí tu vai te enganando pra esses 5 daqui a pouco. Quem faz 5 faz 10 e vai indo. Eu faço isso na corrida, né? Que eu comecei a correr. E aí hoje eu sou meio maratonista. Já fiz 21 quilômetros. Parabéns. E aí eu não corria 1 quilômetro. Né? Aí eu comecei a correr, morria de falta de ar e tudo mais. E aí eu comecei, vou correr só mais 1 minuto. Só mais 1 quilômetro, que eu falava pra mim. E aí eu me desafiava. Aí começava a dor no baço, dor na barriga. Aí até que cheguei a 5. Quando eu cheguei a 5, eu pensei, vou a 7. Aí quando chegou a 7, vinha a náusea, que é o cérebro querendo parar com a dor, né? Que vai fazer a força de vomitar ali. E aí eu pensei, vou continuar. Só mais 1 quilômetro, só até 8. E quando chegava ali, passava 30 segundos, 40 segundos, quando via aquela náusea, era como se o meu cérebro entendesse assim, cara, eu entendi que tu não vai parar por causa da náusea que eu tô fazendo, então eu vou esquecer essa dor. E parava, eu voltava ao normal. E foi assim que eu cheguei a 21 quilômetros, né? Tipo, tranquilamente, vamos dizer assim. Hoje eu hoje pra mim um treino de 10 quilômetros é brincadeira, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, nossa, eu sofro pra correr 3. Eu pensei assim, cara, ali atrás eu também sofri. Mas foi que nem tu falou, né? É só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. E muitas vezes eu tô correndo e pensei assim, hoje eu vou, que nem ontem. Eu pensei assim, hoje eu vou correr 8 quilômetros só. Aí me desafiaram a correr 10. Aí eu pensei, daí tava chegando nos 10, só mais 1 quilômetro. Só mais um. Daí foi a 13, entreguei 13, entende? E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Às vezes não sei se pode ser uma questão de disciplina, ou de conhecimento, ou de dedicação, mas que nem a gente falou, muitas pessoas acabam procrastinando as coisas e depois ficam frustradas porque não conseguiram fazer, né? E que nem tu falou da exposição, a gente tava conversando nos bastidores ali, cara, é um frio na barriga toda vez que eu sento aqui, porque eu tenho que aprender a ser apresentador. Muitas pessoas me olham e dizem assim, nossa, mas tu é super comunicativo, tu vai super bem,
Mas eu não vejo isso em mim ainda. Eu vejo que eu preciso aprender. Por mais que eu veja já resultados aparecendo e as pessoas ansiosas, nossa, quero ver, quero mandar alguma coisa, tô super ansioso, né? Parabéns, isso e aquilo. Pra mim ainda é difícil, mas agora tá sendo muito melhor do que o primeiro episódio. Né? Eu já desenvolvi muitas coisas, já pensei em diversas coisas. E eu tenho certeza que o de amanhã, o próximo, vai ser melhor do que hoje. E sempre, o de amanhã, que amanhã seja melhor do que hoje, sempre, né, na vida. E como é difícil as pessoas pensarem assim também. Tem alguma forma que a gente consegue fazer? Claro, em primeiro lugar, terapia, né, pra se conhecer. Ajuda. Muito. Mas tem alguma coisa que as pessoas podem, sei lá, fazer pra começar a entender isso? Tem elementos cognitivos aí em jogo, de várias coisas interessantes que tu disse aí. Uma delas é o reconhecimento do que é o esperado. Então, se tiver uma ideia de que... E talvez a gente nem perceba isso, pode estar num campo meio inconsciente, assim, mas se a gente tiver uma ideia de que é um absurdo eu estar desconfortável, ou que se eu tiver algum grau de desconforto é um sinal de que eu devo isso vai ser paralisante. Ou seja, eu vou tomar isso como um indicativo de que eu não deveria estar fazendo isso. Se eu tiver um instinto de pare porque tá ruim, assim como tu tinha na corrida, e tu ouvir esse instinto e parar, o problema disso é que tu não tá reconhecendo o quão normal é o processo de ter desconforto. Ou seja, se a gente conseguir, pelo menos de início, a nível intelectual, reconhecer a normalidade do desconforto, a normalidade do obstáculo, isso já ajuda muito. Um casal deveria presumir que onde tem duas pessoas tem treta. Seja colegas de trabalho, parentes, e relacionamento amoroso não é diferente. Então, assim, se tu entrar no casamento achando que não vai ter briga, tu vai se decepcionar muito e tu vai se assustar muito com os conflitos. Agora, se tu normalizar a ideia de que é esperado ter conflito, isso também ajuda a, quando vier, tu não ter uma reação desproporcional. Então, poder entender que eu não tenho como ser expert de uma coisa que eu nunca fiz. Esse exemplo do palestrante ou do entrevistador, tu vai entrar numa seara nova, tu vai ter frio na barriga. A gente só aprende, sente confiante fazendo uma coisa que a gente já faz há mais tempo. Então, as primeiras vezes é novo. Não tem como uma pessoa que é virgem ser boa de cama. Ela vai ter que experimentar e vai ter que ir na marra ali e vai aprendendo o jeito. Agora, isso tudo é um processo, a gente vai se autorizando, a gente vai se ambientando e se permitir errar também. Outra coisa que eu gosto de questionar é a ideia de familiaridade ou de, vamos chamar de naturalidade. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a pessoa problematiza que o que ela está fazendo não é legal, ou não está certo, ou está errado, porque ela se sente estranha fazendo. Agora, qualquer habilidade nova é estranha. Se eu não sei dançar, vou fazer uma aula de dança. Sou péssimo nisso. E aí, como é que vai ser essas primeiras aulas? Eu vou estar travado, eu vou estar robótico. Boneco de Olinda. Eu vou estar parecendo um ET que está fingindo ser um ser humano. E tomara que os outros seres humanos não percebam que eu sou um ET. É esquisito, né? Tu tá ali só seguindo um passo a passo. É normal. É assim que é um aluno novo. Se tu vai fazer uma aula de um idioma, tá aprendendo uma língua nova, tu não vai ter uma boa pronúncia, tu vai ser travado, tu vai ter um vocabulário limitado, vai ser esquisito, tu vai estar falando de um jeito mal. E tudo bem. Tem uma coisa de humildade nesse momento também, de aceitar, assim. Um novo motorista é super estressado, né? Porque tu tá aprendendo a dirigir, tu tá olhando pro retrovisor, tu tá olhando pro cinto de segurança e são muitas variáveis e o sinal e tal, etc. E o que é um motorista experiente? Tá tranquilo, bate papo, faz ligação, consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, o tempo, a experiência traz essa tranquilidade. Mas no início é esquisito. E o pessoal busca muito ser perfeccionista, né? Que nem tu tava falando antes. Tu usou a palavra... né, que só faz assim, né, só inicia. Eu sempre digo para alguns pacientes meus, né, que tem perfeccionismo, que ele tem que pensar que está suficientemente bom, né, e aí eu sempre ensino as pessoas assim, poxa, se tu fica ali, porque assim, um perfeccionista na minha visão, ele é uma pessoa mais lenta,
né? Porque ele fica ali fazendo, nunca entrega os negócios, né? Aí nas entrevistas de emprego o pessoal sempre me diz assim, eu sou perfeccionista, já me liga um alerta, ai Deus, o que eu tenho que trabalhar em ti? E eu sempre digo para as pessoas assim, poxa, pensa que tá suficientemente bom, tudo mais, para poder trabalhar isso. E muitas vezes as pessoas vão ter essa dificuldade de tentar entender, né? E de se aceitar enquanto um trabalho que está em progresso. Eu não sou um produto final e eu não preciso me assumir como um produto final. Eu sou um ser em desenvolvimento. O que eu não tenho bem desenvolvido, eu posso vir a desenvolver e isso vai ser uma coisa que vai ser gradual. Voltando à temática dos casais, duas pessoas juntas, elas vão ter coisas que vão incomodar um no outro, e se tu encarar o casal como um time que está querendo melhorar, tem que ter margem para crítica. Tem que poder criticar um outro. E isso é um outro tema muito comum dentro da seara das habilidades sociais. Poder fazer críticas e receber críticas. E quem gosta de receber crítica? É horrível. Mas o que ajuda nisso? Ajuda se tu entender uma diferenciação entre o fato que está sendo observado e o todo de quem tu é. Então, se tu disser que eu tenho uma mania que te incomoda, tu tá falando sobre esta mania. Tu não tá dizendo que eu te incomodo, eu sou o problema. Sempre que a gente tá falando de um problema, quanto mais factual, mais focado a gente puder estar nisso, tá? Então, isso eu posso melhorar, essa coisa bem específica. Isso ajuda. Outro ponto é pensar assim, se eu não sou perfeito, e se tu achar que tu é perfeito, bom, aí o problema é outro. É muito mais complexo, mas né? Vamos presumir que a pessoa sabe, tá? Eu sou um ser humano, logo eu sou imperfeito. Se eu não sou perfeito, eu tenho que melhorar. E quem que vai me falar que eu tenho que melhorar? E como é que eu vou reagir quando me disserem isso? Se me disserem, Léo, tu tá com mau hálito, e eu ficar todo rabugento, não, mas é que eu não tive tempo de escovar os dentes, e não é minha culpa, porque também... Que é o que a maioria acontece, né? Se justificar e jogar a culpa no outro. Exato. Tu provavelmente até vai pensar assim, não vou mais te falar. Porque tu reagiu desse jeito. Então, eu tô começando a blindar e mostrar para as pessoas que eu não sou bom de ouvir, que não vale a pena me falar, porque eu não vou ouvir isso e querer levar isso para uma coisa construtiva. E isso é muito importante numa relação de casal. Eu já vi na minha própria família já, tipo assim, as tias falando, ou ex-sogras falando assim, não adianta falar com fulano, ele não escuta. É muito triste isso, né? Também. Porque isso é uma forma de desistir da outra pessoa. Então eu gosto até de me inspirar, acho poética assim a ideia de que fazer uma crítica para alguém é confiar na capacidade de crescimento dessa pessoa, o potencial que essa pessoa tem de ser ainda melhor. E com isso, eu vou ter que também cuidar como é que eu vou falar, que as pessoas têm muito receio de como é que elas vão se comunicar, né? E aí eu sou fã do feedback sanduíche. Conhece o feedback sanduíche? Sim, uso muito na administração isso. Pois é. Qual que é a ideia do feedback sanduíche? É que se eu começar dando já uma voadora na pessoa, ela vai ficar na defensiva. Vai se armar. Vai se armar. Agora, se eu puder reconhecer o que tem de valor ali, e nunca sendo falso, tá? A ideia de ensaboar a pessoa para depois chegar no mas, não é bem por aí, assim. Mas imagina que eu resolvi dar uma caprichada na casa, e daí eu arrumei a cama, eu varri o chão, e eu lavei, estendi a roupa, e eu só esqueci alguns itens na louça ali, suja. E a minha companheira chega e diz assim, só faltou uma louça ali, né? Né? Eu fiz 9 coisas e tu falou da uma coisa que eu não fiz. Eu vou... então não faço mais. É o que as pessoas pensam. Uma ideia de invalidação. Agora, se disser assim, pô, se puxou, hein? A casa tá brilhando, pô, até a cama estendeu ali, tá. Só faltou uma loucinha ali, né? Mas tudo bem, pô, obrigado por cuidar aí de mim, de nós. Aí sim, aí eu posso dar valor, porque ela tem jeito de falar da louça. Mas tem que falar do resto também. Então, as vantagens de tu reconhecer o todo, as pessoas se sentem gratas. É tu dizer assim, eu te valorizo. Trabalhar contigo é sempre bom, a gente dá altas risadas aqui toda manhã, mas quando tu sai pro teu intervalo de almoço, às vezes tu demora umas 2, 3 horas, eu sinto que fica pesado aqui pra mim. Então, se tu puder cuidar e voltar mais cedo, mas fora isso, acho que a gente vai bater a meta de final de ano, a gente vai comemorar junto, vai ser ótimo. E tá ótimo. Então, assim, falei no início que eu valorizo a pessoa, comentei o que não tá legal, e o final, porque é por isso que é sanduíche, é positivo, negativo e positivo.
O final do positivo é para sair num bom tom. Para que não fique aquele clima de sermão, de tu me deu uma mijada, agora tu me sinto, tá um clima ruim, né? Tu dizer assim, não gostei que tu fez tal coisa. Bora pedir aquela pizza agora, vamos virar a página, eu tô te mostrando que eu tô conseguindo ser leve com isso, então tu também pode ser leve. A gente não precisa tratar como se tu fosse o vilão da história, como se tivesse uma coisa péssima entre nós. E acho que uma das coisas que impede as pessoas de fazerem críticas é que elas têm medo de ser muito pesado, muito negativo, muito virar o vilão da história, virar uma coisa muito tensa, assim. Então, quando a gente fala de coisas boas da outra pessoa e dá um tom otimista também pro final, traz uma leveza, a gente se sente bem sendo generosos ao elogiar o outro. É uma forma de generosidade, tu reconhecer qualidades no outro e méritos do outro, que também ajuda a lidar com conflito. Isso é muito difícil, assim. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu já tive gestores que me falavam assim, quando eu me formei que queria crescer, né? Tu tem que dar feedback. Eu pensei, nossa, que chato isso. E era muito desconfortante isso. E até que um dia eu participei de vários treinamentos ao longo da minha carreira que falavam sobre feedbacks. E uma vez um palestrante disse assim que, poxa, se a pessoa... Porque assim, já falar com o outro que a gente falou do mau hálito, né? Ter a coragem de chegar em alguém e falar alguma coisa não é fácil. É extremamente difícil. Então, se alguém está indo em ti e falando alguma coisa, é porque 2 motivos. Ela se importa contigo, né? E quer teu bem, quer que tu melhore e evolua. E 2, ela se preocupa com a relação de vocês, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, se alguém veio te dar um feedback, falar alguma coisa que tu precisa melhorar, que nem a gente falou, né? Geralmente o pessoal se arma, vai se defender. Mas eu fiz isso por aquilo, porque aquele outro, mas tu isso, tu aquilo. Eu sempre digo para as pessoas assim, só escuta e diz obrigado, né? Eu vou pensar, vou refletir sobre o que tu está me falando. E aí bota a cabeça no travesseiro e pensa, né? O que o Léo me falou, mais alguém me falou? E aí se mais alguém me falou, não, peraí, isso é algo de comportamento meu e eu preciso trabalhar isso, vou pedir ajuda. Não, ninguém mais me falou, só o Léo me falou isso, né? Então, peraí, né? Se o Léo veio me falar isso, é porque ele se importa na nossa relação disso. Então eu vou... Toda vez que o Léo vier falar comigo, alguma coisa, eu vou tentar cuidar isso com ele. E isso não é deixar de ser quem eu sou, o meu jeito. Mas assim, é questão da empatia, eu acredito, né? De se comunicar com o outro. E quando eu aprendi essa teoria do feedback sanduíche, eu praticava ela assim. E quando eu entendi que o outro importava, né? Que falava comigo é porque ele se importava, eu me abri mais para isso. No início foi extremamente difícil. Eu pensava assim, cara, como que eu vou falar com tal pessoa X coisa? E aí um dia eu tive uma colega, né, numa empresa, que ela usava algo que eu batizei de bengala, né? Ela chegava em mim e falava assim, aconteceu uma situação e a gente precisa ter uma conversa. Talvez tu me odeie depois disso, mas eu preciso te falar. Daí ali eu relaxava e dizia, vai, manda, o que aconteceu? E ela me falava, tu é bom nisso, naquilo, naquele outro, exatamente feedback. Mas tal coisa, né, isso me incomodou, eu me senti assim, eu preciso da tua ajuda pra isso, preciso da tua equipe pra isso. E eu, não, beleza, vamos lá, vamos trabalhar junto. E quando eu tinha pessoas difíceis pra dar o feedback, eu comecei a usar isso que ela usava. Tipo assim, Léo, cara, eu preciso ter um negócio que eu tenho que te falar, talvez tu pode me odiar, mas eu me importo com a nossa relação e eu preciso te falar. E aí eu vinha, né, tu é bom nisso. E realmente, elogios verdadeiros, né? Se for pra dar elogio falso, nem começa pra de início de conversa. E aí eu falava pras pessoas. E isso me dava um alívio tão grande, assim, de poder quebrar aquele gelo e tudo mais. E é o mesmo que eu faço em entrevistas de emprego, por exemplo. O candidato chega na entrevista, eu sei o quanto ele tá nervoso pra aquele momento, pra aquela situação. Então eu começo a conversar com ele sobre a vida. E aí, tu já conhecia aqui? Eu fiz isso contigo agora. Né? E aí, tu já conhecia aqui? Faz tempo que tu não vem pra cá? Conseguiu achar o ônibus, né? Demorou, veio de casa. E aí a pessoa começa a conversar e dá uma relaxada, né? Ali na amígdala, né? E consegue conversar de boa. Uma vez eu estive dentro de vários treinamentos de feedback que eu tive um palestrante uma vez que ele me falou assim, não usem o mas.
né? Ah, tu é bom nisso, nisso, naquilo, vírgula. Mas, tarari, tariri, tarará. Porque, e aí ele explicou, né? Porque toda vez que a gente... Léo, tu é muito bom em didática, tu explica muito bem, tu isso e aquilo. Esquece tudo que vem antes do mas tu precisa melhorar nisso, 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 naquilo, ou tal coisa me incomoda. Naquilo tu se arma. E aí todo aquele elogio bom que tu ganhou, tua mente ignora tudo mais, tu fica, mas tu acha isso de mim mesmo, não sei o quê. E aí a pessoa fica pistola. E eu falei, cara, legal, vou começar a praticar. E aí, quando eu comecei a praticar, eu ia lá nos feedbacks, mesma coisa. Quando era muito difícil, eu usava a bengala ali, que eu batizei. E aí falava os elogios. Léo, isso, tu é bom nisso, naquilo, mas... Não. Né? Então comecei... Dito isso... Né? Comecei a usar a conjunção, né, de e. Né? Tu é muito bom nisso, nisso, nisso. E tal atitude que tu fez me incomodou, parari, parará. E eu preciso que tu melhore tal coisa. E eu acho essencial que isso... E isso eu levei para as relações, né? Nos meus relacionamentos amorosos, né? Então, quando tem alguma situação, eu acho que é muito bom tal momento que a gente vive, isso e aquilo, gosto de tal coisa. E eu sinto a necessidade disso. E eu funciono desse jeito. E eu me sinto melhor assim. E eu não gostei de tal coisa. Né? Vi que tu limpou toda a casa, né? E gostaria que tu desse prioridade, talvez, pra louça, né? Em vez de outra coisa que, né? Dependendo lá das linguagens do amor, que tem essa teoria também, cada pessoa vai aprender e vai ser reconhecida de uma maneira, né? Essa coisa da bengala também tem um efeito de tu criar uma expectativa de que vai ser uma coisa péssima. E aí, o que tu fala não é péssimo, é um pouco ruim, mas não é péssimo. E até gera um alívio na pessoa, né? Porque tu arma ela de um jeito que vai vir uma bomba. É só isso que tu tá se queixando? Tá. Ok, isso não é nada demais. Tá ligado. Sabe que isso também me remeteu a uma outra preocupação que eu ouço de pessoas que tendem a ser mais socialmente ansiosas, que é a ideia do estranhamento. O fato de que tem algo muito estranho acontecendo aqui, eu tô me sentindo estranho, eu tô constrangido. E o fato de que eu tô constrangido é como se isso fosse um motivo de vergonha, um motivo de eu preciso esconder isso. E acho que isso gera uma tortura interna. E eu sugiro justamente o contrário. Então tem uma expressão antiga... os americanos falam address the elephant in the room, né? Vamos falar do elefante na sala. O que é isso? Se tem um elefante na sala e ninguém tá falando sobre, é muito estranho, porque ele afeta a sala, ele é enorme e ele tá nos afetando. E isso é algo que a gente sempre pode fazer ao nosso favor. Vou dar um bom exemplo. Então, assim, imagina que eu tô dentro de um elevador com outra pessoa que eu conheço, não tenho muita familiaridade, mas já vi nos corredores, e tô desconfortável com o fato de que eu não sei o que falar. Bom, eu posso mencionar, papo de elevador, né? Elevador a gente nunca sabe o que dizer. Tem que falar do tempo. Eu posso reconhecer o fato de que eu estou com desconforto. Assim como nos feedbacks que tu tava dando, tu pode falar assim, eu gosto muito de ti e tem uma coisa que eu preciso falar contigo sobre o nosso trabalho, que não é fácil, mas como é difícil, né, fazer uma crítica. Boa. Tu tá abrindo teu coração pra pessoa, se mostrando um ser humano e a outra pessoa vai te entender. Ou vamos imaginar mais um cenário. Eu tô num bar e tem um amigo meu lá e ele trouxe um amigo que eu não conheço, uma nova pessoa que é nova pra mim. E o nosso amigo em comum, ele acabou de sair porque ele teve que ir fazer outra coisa. Foi no banheiro, sei lá. Aí eu tô cara a cara com uma pessoa que eu acabei de conhecer e eu tô estranhando isso. Eu posso mencionar isso, eu posso dizer... E agora, será que a gente fica em silêncio até ele voltar? E a pessoa vai rir, vai constranger, porque sim, é estranho, a gente não sabe sobre o que falar. Como é que a gente começa isso? A pessoa tá num date, pode dizer assim, e agora, estamos no date, o que a gente faz? Um questionário? Eu te pergunto tudo sobre a tua vida, teu signo, que horas tu nasceu, eu vou perguntar 1000 coisas sobre ti. E isso, reconhecer que isso é estranho, reconhecer que isso gera alguma manifestação de desconforto é ok. E isso é um poder que tu tem, que é uma carta na manga que vai estar sempre à tua disposição. Então, se tu vai começar dando uma aula, tu pode dizer, tô nervoso. Começar uma entrevista, tu pode dizer, é sempre um desafio estar aqui começando, mas no final a gente vai dar um jeito, né? E é isso aí. Tu tá convidando a pessoa a ser
uma colaboradora desse processo e tu tá se autorizando a não ser perfeito também, que é uma coisa que é reconfortante. A ideia, a pressão para ser perfeito, a pressão para parecer que tu sabe tudo o que tá acontecendo. E quando a gente lembra de várias pessoas que a gente idolatra, que a gente gosta enquanto ser humano, em geral são nesses momentos mais humanos, né? Tipo assim, eu fui num show, aí teve uma hora que ele se engasgou, teve uma hora que ele esqueceu uma letra, e ele pediu desculpa, e ele falou isso de um jeito tão fofo, tão carinhoso, que ali eu me apaixonei por aquela pessoa. Né? A gente gosta daqueles bloopers, quando as pessoas erram, sabe? Os por trás da cena dos filmes e séries, que a pessoa erra uma linha, começa a dar uma risada, e tu vê ali tem um ser humano e tu se conecta. Então, já que a gente tá falando de conexão, tu mostrar pra uma pessoa que tu tá nervosa gera uma aproximação, né? Uma vulnerabilização que é convidativa. O pessoal tenta parecer perfeito, né? E aí eu lembrei agora, a gente falando do livro eu acho que é Brené Brown, o nome dela, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E tem até uma palestra aí nas redes sociais e tudo mais, que ela explica isso. E aí ela conta o quanto que ela se cobrava, tanto com o esposo dela, quanto na vida, pra ser as coisas. E quando ela começou a aceitar quem ela era e que às vezes tu tava tudo bem, né? Errar. Tudo bem não tá tudo bem. Tipo isso. E como ela se sentiu melhor. E eu lembro que, até recentemente, nesse ano ainda, quando eu tinha que apresentar algum trabalho, alguma coisa assim, ou eu ia a alguma empresa dar um treinamento, ou, sei lá, numa escola dar um treinamento, eu preparava slide, PowerPoint, imagem para as pessoas verem. E aí eu lembro que teve o último que eu fiz agora, que eu tinha que dar uma palestra numa escola, que era uma cadeira da psicologia escolar, e tinha que falar sobre uns assuntos lá. E as meninas do meu grupo não queriam falar, né? E aí eu falei, não, deixa comigo, já dou uns treinamentos aí, tá de boa, vou lá e converso. E aí assim, só que eu fiquei com tanta preguiça de fazer os slides, os negócios, que eu meio que dei uma procrastinada, né? Mas é porque eu não queria fazer. E aí quando chegou no dia, eu peguei uma folha algumas horas antes, uma folha em branco, sentei, e eu acho que em 10 minutos eu pensei assim, vou abrir com tal assunto, depois eu faço um gancho com esse, depois com esse, faço um miolo aqui e termino com esse assunto. Chegou no dia lá, eu puxei um papel, aí perguntaram, tem slide, tem não sei o que, eu falei, não tem nada, moça, não tem nada, tá tudo aqui, tá tudo na cabeça, eu falei pra ela. Puxei do bolso, era uma turma gigantesca de alunos do EJA, pegaram turmas e juntaram eles pra apresentação. Minhas colegas fizeram uma dinâmica, tudo, depois deram a palavra pra mim. E eu comecei já a interagir, a falar e puxar assunto. No início eles ficaram todos bonitinhos em silêncios, e botei a folha em cima de uma classe e comecei a seguir os tópicos e comecei a contar as histórias, né? O belo storytelling. E aquela turma foi ficando tão concentrada e conectada com as coisas que começou a surgir vieses no meio, assim, sabe? Que eu saía do roteiro, explicava uma outra história que me vinha na cabeça, que nem a gente tá fazendo agora, e o pessoal assim, vidrado, ligado, e eu me conectava com aqueles que, a maioria, praticamente todos estavam conectados, eu ia olhando nos olhos de cada um, trocando, que isso é muito importante também para quem apresenta, né? E no final surgiram muitas dúvidas e perguntas, e a gente teve uma troca ali de ideias, e eu fiquei tão feliz com o resultado final que, tipo, alguma das pessoas que estavam ali, tipo, sem mentira nenhuma, fizeram fila, quero tirar uma foto contigo, que não sei o quê. E aí minhas colegas, tipo, nossa, foi muito legal. E depois a diretora até deu um feedback, assim, nossa, essas turmas, eles brigam entre eles. E tu conseguiu deixar eles em silêncio, o que muitos professores no dia a dia não conseguem fazer. Tu precisa voltar mais vezes. E até minhas colegas levaram na faculdade tudo isso que aconteceu, eu acabei ganhando pontos extras por isso. E eu fiquei assim, isso me deu o que tu falou, né? Da confirmação. Tipo, ei, peraí, né? Tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem, e eu me permiti vivenciar aquele momento e deixar acontecer o que tiver que acontecer. E quando acontecer alguma coisa, eu lido com o que tá na minha mão. Eu sempre falo isso, né? Eu não consigo lidar com coisas que não estão na minha mão. E aí, eu acho que pra gente seguir por um caminho aí, pra final, hoje a gente tem... É muito fácil conhecer pessoas, né? Eu falei no outro podcast, o acesso a novas pessoas é muito fácil, mas é muito difícil tu conhecer mais a fundo realmente a pessoa. Para quem tem dates, né? Que nem tu estava falando,
Como que a pessoa pode lidar, que assuntos que ela pode abordar, como que ela pode se comportar, digamos assim, para mandar bem? É sempre interessante a gente perceber o que a gente está tentando conquistar. Então, o que a gente está tentando conquistar, o que é o objetivo ali. Por exemplo, talvez a pessoa queira, a qualquer custo, agradar o outro. Se preocupa muito com a ideia de eu vou fazer ou falar algo que vai te gerar um fascínio por mim. E essa mentalidade, ela gera esse comportamento meio macaco de circo, assim, que eu vou fazer aqui uns malabarismos e eu vou fazer isso, e eu sei fazer isso, eu já te contei da vez que eu fiz isso, e eu já te mostrei essa foto aqui, e tu parece que tá se exibindo pra pessoa numa tentativa e erro do tipo assim, tô torcendo para que alguma dessas várias coisas que eu tô te apresentando te encante e faça com que tu queira estar comigo. A gente faz isso em entrevista de emprego também. Uhum. Mas aí. Se o objetivo não é apenas te convencer, te manipular a gostar de mim temporariamente. Se o objetivo é uma coisa mais duradoura, em que eu quero ter um parceiro ou uma parceira para a vida, que a gente vai seguir juntos, então simplesmente tu me aprovar não basta. Eu tenho que gostar de ti também. E isso parece que é óbvio, mas na prática não acontece assim, das pessoas perguntar assim, tá, eu tô me divertindo? Eu tô interessado em ti, eu gosto de quem tu é. Pode ser que eu passei 3 dates pra te encantar e conseguir lá pelo terceiro, e agora dá pra ver que tu tá muito afim de mim, mas eu não parei pra pensar se eu gosto de ti, se tu tem características que são bacanas pra mim. Isso seria super importante. Então, a ideia de não se trata apenas de eu ser aprovado por ti, mas vamos ver se nós damos um match. Vamos ver. Ok, a gente deu um match lá pelas fotos e tal, mas agora que a gente tá se conhecendo, se a gente tem a ver. E por isso que ser honesto é importante também. Porque se tu enganar no perfil que tu é uma coisa e chegar lá na hora não vai durar muito. Mas se for mais transparente, se mostrar sendo quem tu é e mostrar coisas que são importantes pra ti e mostrar até alguns defeitos, né? Não muitos, mas tu pode já aos poucos ir se apresentando assim e ver se a gente fecha, se a gente combina. Isso é bacana pra poder dar uma continuidade. Outra recomendação que dá pra fazer, e de novo ela vale pra date, vale pra todas as outras situações, é estar no presente, é estar aqui. Por que eu digo isso? Porque pessoas que são muito ansiosas, elas se perdem nos pensamentos, na hipervigilância dos sintomas da ansiedade. Será que a pessoa nota que eu tô suando? Será que a pessoa nota que eu tô usando a mesma roupa que eu usei anteontem? Será que a pessoa nota isso? E aí tu fica assim, e tu fica olhando para baixo, e tu fica olhando para tuas próprias mãos, etc. E tu esquece que tem um ser humano ali, ou em outros contextos pode ser uma roda de amigos, que estão falando de assuntos que tu poderia estar se engajando com aquilo. Então, quanto mais a gente fica hipervigilante aos nossos próprios sintomas, mais a gente tende a sofrer. Agora, se a gente está ali, no aqui e agora, interessado no que está rolando, no que tu tá me dizendo, no que é importante para ti, eu posso responder a isso. Eu noto que tu tá interessado em tal assunto. Então, isso quer dizer que se eu for por esse assunto, tu vai engajar comigo. Agora, se eu não prestar atenção em ti e tentar arbitrariamente eleger um assunto aleatório, aí é mais arriscado e pode ser que tu não engaje. Então, estar presente, estar ali, querer estar ali e reconhecer que é importante a outra pessoa também ter algo a oferecer para ti, se tu tá pensando em ter um relacionamento, é um fator fundamental, assim, que vai estar diretamente relacionado à autoestima. E quando a pessoa perceber que ela tá nesse estado, assim, tem alguma técnica que ela pode fazer? Tipo, respiração, procurar coisas de determinadas cores, sei lá, tô ali num evento, sei lá, seja social, seja individual, pô, percebi que não tô legal, tô muito ansioso, tô perdido nos meus pensamentos, tem alguma coisa, tem gente que diz apertar os dedos, assim, Tenho. Técnicas de respiração são sempre interessantes para sintomas de ansiedade.
uma chave, assim, que eu admito que quando eu tava no início da faculdade eu desdenhava, eu pensava, tá, respiração. Grande coisa, tá? Respira. Mas, que raiva que eu tinha dessa minha arrogância juvenil, porque hoje eu percebo o quanto isso é útil. Explicando de uma forma bem resumida, assim, respiração diafragmática, a gente quer desacelerar o corpo, porque quando a gente tá muito ansioso, a gente puxa muito oxigênio. Então a gente quer reverter isso fazendo uma inspiração pelo nariz, que é curtinha, e uma expiração pela boca, que é mais prolongada. Então tu vai fazer um... E repete isso algumas vezes, tu tem resultados bem imediatos, claro. Isso é mais difícil de fazer quando tu tá 1 a 1, né? É mais fácil quando tem uma roda ou quando tu tem a oportunidade de sair para um canto para te recompor. Mas tem uma outra estratégia que é ótima para criar conexões com as outras pessoas e para aumentar as chances dessa interação ser bem sucedida, que é uma espécie de espelhamento. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou escutar o que a pessoa acabou de me dizer, eu vou repetir o que ela acabou de me dizer para ela, com outras palavras, com as minhas próprias palavras, e vou confirmar, né? Eu vou observar se é bem por aí que ela acabou de me dizer. Quais são as vantagens disso? E isso é uma técnica bem aconselhada para terapia de casal, inclusive. As vantagens é que, se eu já entrei nessa interação contigo ciente de que eu vou ter que repetir, eu já vou prestar atenção. Né? Que nem aquela prova, quando o professor fala assim, cai na prova. Tá. Então, se cai na prova é importante. Porque se eu não tô atento, se eu tô viajando e tô pensando, será que a pessoa notou que eu esqueci de escovar os dentes? Será que a pessoa notou? E a pessoa tá ali falando, e eu tô viajando, e eu não tô prestando atenção no que ela tá me dizendo, quando eu for fazer um comentário pra ela, é muito difícil eu falar uma coisa que tem algum nexo com o que ela me disse. Né? Vou arriscar, talvez. Mas se eu sei que tudo que ela tá me dizendo, eu vou ter que fazer um comentário sobre, eu vou prestar atenção. E prestei atenção, que é ótimo. Quando eu parafraseio e falo pra ela, eu tenho a oportunidade de confirmar se é isso mesmo que ela tá me dizendo. Porque se a gente estiver pensando num casal que tá tendo uma briga, é muito importante pra outra pessoa saber assim, eu entendi então que tu tá dizendo que nada que eu faço tem valor. Aí a outra pessoa responde, não, peraí, não foi isso que eu disse. Entendi. E aí eu tenho a oportunidade de tu me corrigir, porque o meu filtro de como é que, né, não são os fatos que perturbam o ser humano, é a interpretação dos fatos. Então, essa foi a minha interpretação do que tu disse. Tu pode dar um outro ponto de vista, que já faz um contraponto, e eu fico assim, tá, então não é bem por aí. Mas a vantagem do espelhamento é que quando a pessoa se vê ouvida, né, se eu te disser assim, pô, Will, parece que tu teve uma jornada e tanto difícil, né, que tu superou, tu pode ouvir isso e pensar assim, o Léo me entende. E isso cria uma conexão. E é fácil, a gente só precisa prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo e repetir de outras palavras. Muito menos tenso do que a ideia de, eu tenho que elaborar uma história super complexa que é fantástica sobre sei lá o quê, né, que vai ser muito mais desafiadora de eu pensar assim, você sabia que os maias, quando eles faziam a dança do... Quê? Eu li isso ontem e achei que era interessante. É muito mais desafiador, é ansiogênico a ideia de eu vou falar uma coisa que vai ser fantástica. Agora, se eu tô aqui me conectando, tô presente, tô interessado no que tu tá dizendo, eu consigo fazer essa devolução. E melhor ainda, se a gente se vê daqui a um tempo e eu recapitular essa conversa de, e aí, Will, aquela época que eu te vi, tu tinha recém feito só poucas entrevistas, como é que tá agora? Tá se sentindo mais à vontade? E aí, aquela corrida que tu fez, já tá mais confortável o teu corpo? Tu vai se sentir ouvido e contemplado e vai criar uma conexão entre nós. Então, prestar atenção, reagir no aqui e agora. E se surgir algum estranhamento, fala sobre o estranhamento, né? Vamos falar do elefante na sala, que vai gerar também uma boa risada, uma descontração. Muito bom, Léo. Muito legal. A gente encaminha para o final aqui. E se tu pudesse dar uma dica para as pessoas, qual seria essa dica? É muito exaustivo a gente querer sempre acertar e ficar postergando viver até a gente estar pronto. Né? Tem gente que pensa assim, quando chegar o fim de semana, aí sim eu vou aproveitar.
Quando vierem as férias, aí sim eu vou aproveitar. Quando eu me aposentar, aí eu vou começar a viver. Meu Deus, é muito tempo. Então, a gente quer aproveitar o aqui e agora, né? Eu recomendo que a gente aproveite o aqui e agora, que a gente viva os momentos e que a gente se explore, assim, que a gente tente testar novas habilidades, que a gente aceite o processo, curte o processo, de poder curtir o processo de estar desenvolvendo uma habilidade. Não é um problema eu estar me estranhando ou eu não ter familiaridade com isso que está acontecendo, né? É uma habilidade, a gente usou muito essa palavra hoje, habilidades sociais. Assim como dançar é uma habilidade, tocar um instrumento é uma habilidade, interagir pode ser uma habilidade, eu preciso praticar. Então, bora lá, porque eu quero aproveitar, eu cansei de estar solitário, eu cansei de estar desapegado, eu quero nutrir amigos, eu quero construir minha rede, eu quero conhecer o amor da minha vida, e para isso eu tenho que explorar, eu tenho que viver e vou abraçar essa aleatoriedade, o que pode acontecer, né? Então não preciso, o ansioso ele pode ser muito pessimista, e a gente pode substituir o pessimismo pelo um não sei, vamos ver, e encarar essa aventura assim e curtir o processo. Show. Uma frase de efeito, né? Agora tu falou e eu lembrei, eu tenho uma colega que uma vez ela falou que ela tem uma frase na cabeça e quando acontece alguma coisa ela fala aquela frase, né? Que foi a mesma coisa que eu criei. Eu criei, tipo assim, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um passo. Sei lá, tem que lavar a louça, não quero lavar a louça. Só mais um prato, só mais um copo, só mais um talher. Tenho que correr, só mais 1 quilômetro, só mais 200 metros, só mais isso. A minha frase é curte o processo. Curte o processo. Curte o processo. Tô na estrada, num baita engarrafamento, indo pra praia e tô com pessoas que eu gosto no carro. Ah, que droga esse trânsito, meu Deus, a gente vai demorar horas pra chegar. Curte o processo. Bota uma música, bate um papo. Já começou a viagem. A viagem não vai ser só quando tu chegar lá. Assim como a faculdade não é só o diploma final. Tem todo um processo de interagir. Eu gosto muito do processo acadêmico de se formar, porque tem as conversas de corredores, pessoas que te inspiram, pessoas que estão vivendo vidas muito diferentes das tuas e que vão te dar dicas bacanas, assim. E tu não precisa só pensar no, eu quero acabar com isso de uma vez para ir para a próxima etapa. Não, curte o processo, né? Eu curti o processo desde o momento que tu me convidou. Eu pensei, que legal, a gente vai ter a oportunidade de falar isso, a gente vai poder interagir, a gente vai chegar aqui, a gente vai conversar e depois também vamos lembrar dessa conversa com carinho, porque dá para curtir todo o processo de início ao fim. Muito bom. Eu adorei. Eu também. Foi fantástico, foi fantástico. Um livro, se tu pudesse indicar pra gente ler sobre esse assunto, ou sobre algo importante assim, ou algum livro que te marcou a vida que tu pudesse indicar pras pessoas e pra mim também, né? Que livro seria esse? Tem vários. Tem muitos, né? Tem vários. Tem um compêndio, falando assim parece que ele é meio chato, mas eu juro que não é. Ele é do Vincent Caballo. Ele é o Manual de Habilidades Sociais. Ele é um compêndio que soma uma série de leituras e de análises que foram feitas sobre habilidades sociais. E ele tem um índice bem caprichado, assim, se tu tiver só com um interesse bem específico, do tipo assim, eu quero aprender mais sobre ritmo de fala, porque eu acho que a minha fala não é fluida o suficiente e parte do meu problema de habilidades sociais tá ligado com a fala. Daí tu vai lá, acho que meu problema é críticas construtivas, eu quero ir ali. E assim, ele tem organizado e ele é ele é escrito de uma maneira muito acessível para o povo leigo. Tu não precisa ser psicólogo, não precisa ser clínico, tu não precisa ser profissional da área. Ele dá um bom passo a passo e ele gera boas perguntas. Por que eu quero saber isso mesmo? Qual que é a minha dificuldade com essa habilidade, assim? Então, esse é um que eu acho que merece atenção. Muito bom. Não sei se tu tá com a agenda aberta, se tá atendendo, se quiser divulgar teu trabalho, teu @, se tu quiser. Sinta-se à vontade de usar esse espaço. Agora eu vou fazer o teu jabá. Tá. O teu jabá. Eu posso deixar no link aqui da descrição. Então, vou fazer por assim, porque isso é uma outra peculiaridade das questões sociais. Eu não tenho Instagram. Não uso esse e-mail. Verdade, eu nunca te encontrei. Mas podem usar meu e-mail aqui que a gente se acha. Vou marcar a consulta, tá tudo? Marque consulta, vamos falar de habilidades sociais ou outros assuntos.
mas é muito bem-vindo. Muito legal. Léo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite, né? Então, vejo vocês no próximo episódio, porque não é assim que acaba.